Muito bem, pessoal, bem-vindo ao nosso curso de Video Scribe. Essa ferramenta fantástica para criação de pequenas animações em quadro branco, onde você pode fazer apresentações para sua empresa. Inclusive 80% das empresas utilizam esse recurso para mídias sociais, para chamar a atenção para um produto, Facebook, Instagram. Então, como é que funciona essa ferramenta? Então, nesse curso, né? Esse vídeo tutorial, o curso, nós vamos entender como é que funciona essa ferramenta tão interessante chamada VidScribe. Bem, depois que nós abrimos aqui, você fecha essa janela, tá? É uma janela de apresentação, ela tem um breve tutorial mostrando alguns passos que você pode fazer de forma bem prática, como fazer seu primeiro vídeo, mas nós vamos abordar isso mesmo no curso. Então nós vamos fechar isso aqui. Aí você marca a opção Enjoy, tá? Clica aqui, pronto. Aqui nós temos a nossa aba de projetos. Bem, o que nós vamos ver aqui nesses vídeos, né? O que nós vamos ver aqui nessa primeira aula, né? No primeiro curso. E primeiramente, nós vamos ajustar nossa tela para o início. E vamos ver como é que a gente pode fazer uso prático dessas abas, né? Das ferramentas, das configurações, como é que a gente aplica, como é que a gente cria o nosso primeiro vídeo. Bem, primeiramente nós temos aqui as pastas, né? Essa aqui é onde nós importamos, onde nós importamos as filas do nosso computador, ou do computador que a gente está utilizando, né? A gente vai importar as mídias para serem usadas aqui. Então abrir um projeto, importar áudio, vídeo, alguma coisa que a gente queira implementar no nosso programa. Aqui são as configurações, você vai setar as configurações iniciais. Nós vamos já dar uma olhada breve nessa parte toda aqui, certo? Por exemplo, quando eu clico aqui na pasta de import, eu posso abrir um programa já, um arquivo que eu já tenha criado, para que eu possa começar a implementar ele, a mexer nele, né? Aqui nas configurações, bem, aqui eu tenho o autosave, eu tenho o tempo de transição, de um vídeo para o outro, por exemplo, de uma imagem para outra, eu posso setar isso para menos, por exemplo, colocar 0,5, eu posso tirar também, geralmente o padrão é 1 segundo, certo? Eu tenho o tempo de pausa de um vídeo para o outro, 0,5, pausa de tempo. Eu tenho o tempo em que o meu desenho vai ser feito na tela, né? O tempo que o desenho vai ser, máximo de tempo que o desenho vai ser criado. Por exemplo, aqui está 8.0 segundos, são 8 segundos. Posso diminuir esse tempo para 2 segundos ou 1 segundo, certo? Nós vamos deixar o padrão aqui, que a gente vai analisar isso depois, daqui a pouco a gente vai ver como é que funciona essa parte. Tudo isso aqui é o padrão, certo, do programa. Isso aqui já vem dessa forma, você não precisa mexer em absolutamente nada, pode deixar dessa forma. E aqui nós temos o tamanho da imagem, a qualidade da imagem, né? Eu posso usar aqui com 2000 pixels de resolução, posso deixar o padrão 800 pixels de resolução. Então, basicamente, esse são as configurações iniciais do programa. Se quiser deixar do jeito que está, se eu mexer em alguma alteração aqui, eu marco o check, né? Check com sim, ou então deixo no padrão que estava. Dentro do programa, quando a gente clica, por exemplo, vamos criar nosso primeiro scribe. Pronto. Aqui dentro do programa nós vamos ter o save, onde você vai clicar para salvar o seu arquivo. A gente faça isso sempre, tá? Você está criando um programa, a primeira coisa que você faz depois que você começa a fazer algo dentro de um programa, essa é uma regra básica para todos os programas: salve o seu projeto sempre, para que você não perca.
Aqui nós temos as imagens, onde nós vamos adicionar imagens e a biblioteca no programa. Os textos que nós vamos adicionar ao nosso programa. Aqui são os áudios. A gente vai clicar aqui para adicionar áudios no nosso programa. Aqui é uma narração. Se você quiser, por exemplo, fazer uma narrativa do seu vídeo enquanto ele está rodando, você pode criar como narrador. Aqui nós vamos colocar texturas nessa parte branca. Em vez de você deixar o software com essa tela em branco, com essa página em branco, você pode adicionar texturas. E aqui nós vamos mudar a mãozinha, né? A mão de movimento, a mão de desenho, o braço. Você pode mudar ou deixar do jeito que está. Você vai selecionar diferentes braços ou canetas para adicionar o seu vídeo scribe. Bem, iniciando, nós já criamos a primeira tela em branco, né? Então nós vamos adicionar aqui agora uma imagem. Eu vou clicar bem aqui, adicionar uma imagem. E aqui vai aparecer para mim várias imagens, certo? Essas foram algumas imagens que eu já adicionei, mas eu posso escolher, por exemplo, deixa eu colocar aqui, computer. Lembrando, o programa ele é em inglês, certo? Então algumas coisas que você vai digitar aqui, se você digitar em inglês vai ficar mais fácil de achar. Por exemplo, digitei computador, vou fazer a seleção desse computador aqui. Eu posso também, vou clicar nele primeiro, depois a gente volta lá. Peraí, eu posso também, já eu digo o que eu ia dizer. Pronto. Colocamos o computador. Se eu clicar aqui no play, ele já vai fazer o desenho para mim. Lembrando que a configuração dele está em 8 segundos, certo? Esses 8 segundos eles vão ser preenchidos de acordo com a configuração que eu setei. 8 segundos, olha daqui. -8, eu posso reduzir isso para 7, para 6, para 5, para 2. Quanto menos eu colocar aqui, mais rápido vai ser o desenho. Certo? Uma das coisas que vocês precisam fazer também, toda vez que for setar a sua animação, você seleciona, certo, o desenho. Vamos ver. Eu quero que ele fique aqui, não saia desse ponto aqui. Quero que ele comece já setado aqui. Quando eu aplicar a animação, eu vou desmarcar a caixa zoom. Eu vou clicar aqui, cliquei no Preview Play Describe, e bem aqui em zoom eu desmarco. Essa caixinha aqui só vai aparecer quando você aplicar em play, ok? Então você desmarca. Pronto. Quando eu der o play novamente, se eu quiser eu marco novamente, mas aqui já está desmarcado. Ela não dá o zoom para frente da tela, ele fica exatamente onde eu marquei que ele ficasse. Então mesmo que eu movimente para o lado, ele vai fazer, mas ele vai arrastar para o lado, mas não vai dar o zoom para frente, certo? Ele vai permanecer aqui. Claro, eu arrastei para o lado, ele não ficou, é porque eu não acrescentei nenhuma outra animação aqui. Agora, se eu fizer isso, olha, eu vou clicar novamente, vou pegar essa moeda aqui, vou afastar para o lado, pronto. Vou dar um play, ele vai começar a fazer o desenho do computador, depois ele vai vir para a moeda. Computador. E vem para a moeda. Certo? Se tivesse o zoom, ele traria a imagem, ele daria um zoom na imagem na moeda mais para frente. Certo? Então, basicamente essa é como é que a gente introduz, no caso, desenhos e imagens no VideoScribe. Quando tá os dois selecionados, você não consegue movimentar só um. Como é que você faz para selecionar só um? É só clicar em cima. Cliquei nesse, eu consigo mover sozinho. Cliquei no outro, consigo mover só. Mas geralmente, se tiver os dois marcados aqui, você não vai conseguir
movê-los separadamente. Isso acontece geralmente depois que você clica nos vídeos e faz o desenho. Ó, depois que você faz o desenho, ele está preenchendo, né? Vou esperar ele preencher. Está em 8 segundos, está demorado mesmo. Quando você movimenta um, vem o outro. Ó, então, acontece geralmente isso depois que você dá o play. É só você clicar em cima, pronto. Está desmarcado a opção. Bem, gente, um outro ponto importante quando a gente está aplicando, colocando o objeto. Bem, nós podemos configurar os objetos, certo? Ele já falou disso. Nós podemos configurar o tempo de animação aqui. E nós podemos mexer bem aqui, olha, nas propriedades. Nas propriedades, aqui nós vamos ajustar também o tempo de animação. Você pode ajustar tanto por aqui quanto por aqui. Pode fazer o ajuste, certo? Você vai também, pode reduzir o tempo de pausa. Ó. Deixar 5 mesmo. Você pode reduzir a transição de uma animação para outra. Por exemplo, eu quero sem transição. Quando ele termina de desenhar um objeto, ele já passa para o outro automaticamente. Se eu tenho aqui 1 segundo, quando eu termino de desenhar, ele vai esperar 1 segundo para começar a desenhar o outro. E às vezes isso é demorado. Então você não quer perder tempo, certo? Então você reduz o tempo aqui, ó. Bora ver como é que fica agora. Clicar, ele faz o desenho e ele já foi para a moeda. Ele não teve a transição, já foi direto. Você pode deixar uma transição aqui de meio segundo, por exemplo. Vamos voltar aqui novamente. Vou deixar a transição aqui de meio segundo, para não ficar trucado, né? Isso na verdade não é esse aqui. Esse aqui é pausa. É meio, deixa aqui na pausa meio. Deixa meio segundo. Ó. Quando eu der o play. Pronto. Ele já foi. Meio segundo ele já fez a animação. Cancelei porque vai demorar 8 segundos para fazer, né? Vamos diminuir o tempo de animação desse aqui também. Vamos clicar aqui. Está em 8 segundos a animação. Vamos deixar a animação em 2 segundos. Aí para você setar isso, você clica no check, pronto, está setado. Vamos dar um play. Em 2 segundos, certo? Agora, pessoal, é o seguinte. Eu não quero ver, por exemplo, esse monitor aqui. O que eu faço? Eu quero que apareça uma imagem por vez. Eu posso afastar isso um pouquinho para cá. Essa não é a maneira de fazer, tá? É só um exemplo. Afastar para cá, vou dar um play. Primeiramente ele vai terminar um. Pronto. E vai começar o outro. Ok? Certo? Dessa forma. Mas se eu não quero que... Eu quero que essas imagens apareçam no mesmo lugar, mas elas não focalizem, por exemplo, na imagem que está sendo desenhada. Eu quero que apareça essa e do lado apareça essa, mas elas não saiam do foco da tela principal. Eu vou clicar aqui, eu vou setar isso para câmera. Eu vou clicar em câmera, pronto. Agora essa imagem não vai sair daqui. E eu vou clicar na outra que eu desejo e vou setar também ela como câmera. Se eu quiser tirar isso, eu marco, eu limpo a câmera, ou clear câmera, como está dizendo aqui, né? Eu posso limpar, mas eu quero ela setada. Pronto, vou dar um play. Ela vai aparecer de um lado, agora vai aparecer a moeda do outro. Pronto, o vídeo foi setado. Lembra, se eu marcar o zoom, o que vai acontecer? Vou dar um play, vou marcar o zoom aqui, ó. Quando terminar, ó, a animação, ele vai trazer para frente, certo? Eu não quero isso. Vou desmarcar novamente o zoom, só para ficar bem claro para vocês para que serve o zoom. E pronto, ele vai ficar desse jeito.
certo? Se eu quiser botar mais uma animação aqui, olha, eu posso mover isso, olha, para cima. Por exemplo, eu tenho essas setas aqui direcionais que eu posso mover para cima, certo? E aqui embaixo, ó, eu vou colocar mais uma imagem. Vou pegar o logo da nossa empresa aqui, Dama 3D. Dar uma reduzida. Vou clicar em vou fazer um segundo aqui só de animação, certo? Um segundo. Aí eu vou dar um zoom. Vou marcar, ó, primeiro eu vou marcar aqui para vocês verem como vai ficar. Vou dar um play. Primeira, segunda imagem. Vai subir um pouquinho para fazer o desenho, certo? Pronto. Se eu não tivesse aqui marcado a câmera, ela está checada aqui, né? Eu vou tirar, eu vou limpar a câmera. Vou dar aqui, vou clicar em Clear Any Camera. Pronto. Agora eu vou dar um play. Olha o que vai acontecer. Perceberam? Ele deu um zoom exatamente na imagem que eu não marquei como câmera. É isso que acontece quando a gente deixa de marcar o objeto com câmera. Se você marcar ele com câmera, quando ele terminar a animação, ele vai concluir os 3 objetos, mas dentro da mesma página. Que não aconteceu aqui porque, vamos voltar novamente, quando eu setei a câmera, tem esse detalhe. Se você setar a câmera desse jeito aqui, ó, você marca e clica aqui. Ele vai fazer o check dessa forma, certo? Dessa forma aqui, ó, que ele vai aparecer. Ele vai checar dessa forma. Então eu não quero que ele dê zoom. Se eu quero que ele termine dessa forma aqui, ó, eu vou dar o check na câmera desse jeito. As 3 imagens aparecendo. Vou dar o play novamente. Pronto. Viram? Então é dessa forma que a gente utiliza iniciando, né? Dessa forma que a gente coloca as imagens, coloca as informações no vídeo Scribe. Ok, pessoal? Aí nós temos os textos, nós temos o áudio, mas isso é matéria para as próximas aulas. Então aguardo vocês lá.